O Moa começa com uma caixa aparecendo e uma mão robótica indo até ela. Então alguém diz: então Kim, aquela sacana me disse que eu tinha que boxear. E a partir desse momento, começou o treino infernal. Nisso o protagonista segura um lápis e está preenchendo algo. Ele até diz que perguntaram por que ele não desistiu. Então seu rosto aparece e diz que não havia opção para dizer não. Então basicamente, ele só escolheu o inferno um pouco melhor. Ele então diz o motivo para fazer boxe. Ele fala que não foi por ele, mas porque não havia ninguém na divisão júnior para poder praticar com ele. Então ele meio que foi obrigado a fazer isso. Ele então olha para um robô e pergunta: você não acha que isso é ridículo? O robô então lamenta porque não entendeu e pergunta se poderia explicar de novo. O robô então vai pegar uma caixa e é dito que esse produto foi escolhido. Ele então pega a caixa e sai dali, e o protagonista apenas fica observando. O protagonista então desabafa e fala para o Pax fazer o seu trabalho. Outro robô aparece atrás dele e pede por favor porque ele quer passar. O protagonista olha para ele cheio de caixa e vai um pouco para trás. O protagonista começa a observar o centro logístico. Ele agradece e parece confuso, notando que o ambiente é frio e impessoal, com drones e robôs ocupando todo o espaço. Ele então suspira, porque falta calor humano nesse local. Ele se questiona como o centro de logística pode ter tão poucas pessoas trabalhando, e conclui que deve estar no lugar errado. Depois a história faz um flashback, mostrando o garoto em um uniforme militar, logo após ter sido dispensado do serviço. Ele comenta que o tempo está ótimo, mas logo recebe uma ligação que parece tirar um pouco de sua alegria. Sua família lhe informa que está se mudando para uma nova casa, em uma nova cidade, e como presente de despedida do serviço militar, eles pagaram um depósito e meio ano de aluguel para ele. No entanto, ele não parece muito feliz com a notícia, se perguntando por que não foi avisado antes. Isso deixa numa situação inesperada. Seus pais se mudaram para longe, deixando ele sozinho em um pequeno apartamento perto da escola, iniciando assim sua vida sozinha. A partir daí, ele começa a buscar um emprego, embora seus pais tenham ajudado com o aluguel por 6 meses, e ele tem uma poupança acumulada durante o serviço militar. Ele percebe que terá que enfrentar a vida adulta de maneira independente. O que acaba lhe aliviando é uma bolsa de estudos governamental, mas mesmo assim ele ainda sente o peso da situação. O protagonista reflete sobre os falsos sonhos que ele tinha. Ele imaginava um romance cor-de-rosa, começando em um trabalho de meio período em um café, o que o deixava muito animado. No entanto, ele percebe que o mundo não é tão gentil quanto ele pensava. Ao tentar conseguir um emprego, ele é rejeitado por falta de experiência. Isso o desanima, percebendo que a realidade é muito mais dura do que ele imaginava. Ele menciona que nem teve a chance de tocar no sistema de ponto de venda e foi barrado logo na entrada. Após um mês procurando emprego, ele começa a enlouquecer devido ao tédio extremo. Ele se pergunta se faz sentido não conseguir um emprego comum como garçom e sente sua boca seca de ansiedade. Em seguida, ele manda uma mensagem para suas irmãs, desabafando que se sente a pessoa mais inútil do mundo. Elas respondem com brincadeiras rindo da situação e dizendo que foi estúpido ele não conseguir um emprego de meio período. Apesar dessas respostas, uma delas menciona que as empresas de entrega estão usando IA para facilitar o trabalho, e muitas pessoas na idade dele estão trabalhando nesse ramo. Curioso, ele pergunta o nome da empresa de entrega, e após ouvir a história, ele decide ir até o centro de distribuição da Pax. O protagonista chega ao centro logístico e percebe que o ambiente é estranho. Ele pensa que talvez tenha ido ao lugar errado, imaginando que teria uma conversa com outra pessoa, mas em vez disso ele tá interagindo com um robô. Ainda assim, ele segue com seu trabalho. Durante sua primeira interação com seu supervisor, o protagonista nota um problema no estoque. As latas de atum estão esgotadas, mas o sistema Pax continua indicando que há unidades disponíveis. O gerente pede que ele verifique o armazém para garantir que não falte mais nada. O protagonista, embora concorde em realizar a tarefa, sente uma sensação de desconforto. Ele reflete que a IA Pax parece ser mais calorosa do que o seu supervisor, e isso o deixa intrigado. Enquanto caminhava para verificar o estoque, ele encontra uma porta aberta e se pergunta onde está o atum. Dentro do armazém ele encontra caixas e mais caixas de produtos empilhados, tentando localizar as latas de atum desaparecidas. O protagonista finalmente encontra a caixa de atum que estava procurando. Ele comenta consigo mesmo que a caixa deveria estar no primeiro andar, explicando por que teve dificuldades para localizá-la. Enquanto desce da escada, algo estranho acontece. Uma porta no fundo da sala de estoque se abre com um brilho intenso. Confuso e surpreso, ele observa a porta. Ao se aproximar para investigar, ele tenta girar a maçaneta, mas parece estar trancada. Em um momento de frustração, ele se pergunta se realmente está trancado lá dentro e se questiona sobre o que está acontecendo. Ele tenta ligar para o gerente Shin, mas não consegue estabelecer uma conexão, sendo redirecionado direto para o correio de voz. Revoltado, ele reclama que as pessoas nunca atendem o telefone quando mais precisa. Pensando em alternativas, ele se pergunta se deve ligar para o serviço de emergência. No entanto, ele decide que não é tão urgente, já que o ambiente não é um freezer. Ele raciocina se consegue sair logo, então ele irá relatar o problema para não causar um desconforto desnecessário com o gerente Shin. Enquanto espera, ele envia uma mensagem de texto para sua irmã, dizendo em tom de brincadeira que está preso no armazém. Sua irmã então responde com humor, sugerindo que ele está trabalhando em uma sala de escape room, em vez do armazém, rindo da situação absurda. O personagem principal recebe uma mensagem de sua irmã, na qual ela menciona que acabou de ouvir um prédio desmoronando fora de sua casa. Confuso, o personagem principal
o questiona. Em seguida, ele recebe uma segunda ligação de sua irmã. Ele atende a ligação, mas estranhamente a conexão parece falhar, e ele fica confuso observando a tela do celular e se perguntando o que aconteceu. Logo depois, em tom de brincadeira, ele se pergunta até que idade as pessoas fazem trotes, demonstrando estar chateado com a situação. Enquanto ele ainda estava lidando com essa situação estranha, um alarme de emergência começa a soar, o que desperta ainda mais sua atenção. No meio da confusão, ele se vê em pânico quando percebe a gravidade da situação. Ele então começa a gritar para esperar. As sirenes de alerta aumentam de intensidade e uma voz emite um anúncio pedindo para todos os funcionários evacuarem e obviamente se abrigarem. Ele corre pelo local em pânico tentando compreender o que está acontecendo, enquanto o alerta é repetido várias vezes, enfatizando a urgência da evacuação. No momento que o personagem entende o perigo, ele então fica em choque e murmura: por que isso tá acontecendo comigo? O protagonista, agora em estado de pânico, começa a bater na porta de vidro e gritar. Ele começa a gritar que tem gente aqui. Ele bate repetidamente, na esperança de ser notado e resgatado. Ele fica ainda mais apavorado com a situação e logo pega o celular. Ele tenta desesperadamente ligar para o número de emergência. Os seus dedos começam a tremer enquanto ele tenta completar a ligação. O prota começa a observar o centro logístico. Em seguida, ele se desespera com a falta de sinal, questionando por que seu telefone não está funcionando corretamente. O personagem está cercado por uma situação horrível, possivelmente uma guerra ou uma emergência, porque ele não se preocupa com a possível existência de um conflito próximo. Ele tenta entender o que está acontecendo, enquanto sente uma presença estranha e perturbadora ao seu redor. Ao pegarem uma maçaneta, o protagonista tem um pressentimento sombrio, percebendo que se fizer qualquer som, ele provavelmente morrerá. A tensão aumenta até que uma criatura começa a se aproximar. O protagonista percebe que o que está diante dele não é humano. O suor escorre pelo seu rosto, revelando que ele está morrendo de medo. Ele se ajoelha no chão, questionando o que deve fazer para sobreviver. Em seguida, vemos o protagonista comendo, enquanto reflete sobre a situação. Ele menciona que está preso naquele armazém há 3 dias. Ele então especula que algo grande deve ter acontecido do lado de fora, já que ninguém veio procurá-lo. Apesar de sua falta de informação sobre o que está ocorrendo, ele percebe que estar preso ali pode ter salvado sua vida. Enquanto revisa os acontecimentos, o protagonista também pensa na possibilidade de uma guerra estar acontecendo, embora ele ainda não tenha certeza o que está acontecendo. Ele percebe que a situação do lado de fora é tão perigosa que sua condição de aprisionamento temporário lhe oferece certa segurança. Ele fica cada vez mais tenso a cada vez que o alarme o perturba, mas agora ficou silencioso, permitindo que ele durma. O único problema para ele é sua quantidade limitada de bateria em seu celular, mencionando que aquele poderia ser seu último registro antes que a bateria acabasse. Ele espera que quando alguém o encontre seja um soldado e que a família de todos estejam seguras. Apesar dele estar calmo porque o alarme não está tocando, ele permanece inquieto, tentando entender o que realmente está acontecendo fora do armazém. Ele se preocupa com o bem-estar de outras pessoas e espera que elas realmente estejam bem. De repente, uma mensagem misteriosa aparece, dizendo que ele foi escolhido e para verificar sua habilidade despertada. O protagonista então recebe uma notificação esperada sobre sua habilidade despertada, sendo seu próprio subespaço. Ele agora pode armazenar um objeto à sua frente, em uma espécie de dimensão alternativa, mas com uso limitado. Ele parece confuso e curioso ao ver a mensagem flutuando no ar. Apesar do cenário tenso, ele tenta processar o que isso significa, mas logo sua confusão se transforma em desespero. Ele começa a duvidar de sua sanidade, acreditando que perdeu completamente a razão. Ele então começa a rir de forma nervosa e não consegue diferenciar fantasia e realidade, uma consequência do isolamento e da pressão psicológica. Mesmo assim, ele tenta se recompor e se convence de que sobreviver 3 dias já é impressionante, dado o contexto em que se encontra. Ele até faz uma brincadeira sobre usar sua nova habilidade, sugerindo que poderia colocar um armazém inteiro no subespaço. O sistema, aparentemente ciente de seus pensamentos, pergunta se ele deseja armazenar o alvo que foi designado. Ele, cansado e resignado, concorda e ativa sua habilidade, sendo sugado para o subespaço. A cena mostra o protagonista caindo em uma espécie de vácuo, ou algo como uma dimensão desconhecida. Ao aterrissar, ele fica em choque. Ele se vê em um ambiente estranho e devastado, cercado por destroços e poeira, sem saber exatamente onde está ou o que está acontecendo. O protagonista então, sem entender nada, claramente confuso e surpreso com o que está vendo ao seu redor, ele se pergunta o que aconteceu observando os veículos virados e destroços por toda parte, sugerindo que um caos aconteceu. Ele se levanta e ao redor vê corpos caídos, incluindo de uma pessoa próxima. De repente, um sistema se ativa, indicando que o processo de armazenamento começou, e o protagonista se surpreende com o que está acontecendo. O sistema então encontra um sistema operacional adequado para ele, e uma atualização começa chegando a 6%. Durante esse processo, ele sente uma dor repentina na cabeça e começa a questionar o que está acontecendo. Logo depois, ele observa uma sombra ameaçadora que se aproxima, e ao levantar os olhos, ele vê uma criatura enorme e monstruosa, com dentes afiados e olhos vermelhos, claramente uma ameaça mortal. O protagonista fica paralisado de medo, e a situação fica cada vez mais perigosa. Ele então começa a suar tentando se acalmar. Ele reflete sobre o rugido que ouviu, reconhecendo que é o mesmo som que ele ouviu há 3 dias. Ele pondera se a criatura responsável seria um gorila ou um urso. Ao ouvir
ouvir o som, o protagonista espera que seja apenas uma criatura passando e que ela não esteja agitada. De repente ele começa a correr, gritando por ajuda enquanto uma criatura monstruosa o persegue. A criatura revelada é um orc feroz, com os dentes afiados e olhos vermelhos, que está avançando em sua direção. O protagonista, em pânico, questiona como o orc poderia estar vagando por ali e por que está correndo atrás dele tão rapidamente. Desesperado, ele continua correndo, sabendo que se a perseguição continuar assim, a criatura o alcançará. Durante a fuga, uma mensagem aparece, dizendo sincronização completa. Você pode entrar no subespaço. Quando a decisão de entrar é oferecida para ele, ele finalmente volta com confiança e responde que sim, que ele quer entrar. Enquanto a batalha com a criatura monstruosa continua, em uma fração de segundo, ele percebe que pode ser tarde demais. A luta continua enquanto ele é envolvido por uma energia brilhante. A batalha se desenrola com intensidade e o protagonista se protege, enquanto a energia o envolve por completo. Após o impacto, ele desperta em um novo ambiente. Suando e ofegando, ele tenta se recompor. Ainda confuso, ele se depara com um orc gigante, que parece incapaz de atravessar uma barreira misteriosa. Um drone próximo confirma que eles podem entrar, o que alivia o protagonista por um momento. Dentro do subespaço, ele se depara com um ambiente completamente novo, e parece estar em segurança por enquanto. Ele descobre que ninguém pode entrar ou sair do subespaço a partir de sua permissão, sendo o mestre desse domínio. Enquanto ele tenta entender melhor o que está acontecendo, ele se surpreende ao ver uma figura familiar. Ele então fica perplexo quando ele reconhece alguém e diz você, e do nada um sistema aparece, dizendo que ele entrou no subespaço. Ele olha para o lado assustado e diz que isso não é possível, enquanto o monstro está atrás dele, atrás de uma barreira. Ele arregala o olho, e de longe vemos que tem um portal atrás dele, e em sua frente está cheio de prateleiras. O protagonista então olha para o drone sem entender nada, e pergunta se ele colocou mesmo o Pax inteiro lá. O sistema então aparece falando sobre o tutorial, que ele entrou no subespaço pela primeira vez, e por conta disso, ele receberá uma recompensa por concluir o tutorial, e essa recompensa é uma pedra de mana. A pedra de mana então aparece brilhando entre suas mãos, e ele fica surpreso com o que vê. Logo a pedra de mana cai em sua mão, mas logo ele se arrepia e toma um susto, porque o orc que estava atrás deu um soco na barreira. O orc então começa a gritar de raiva, e o protagonista olha para trás apavorado. Ele então pergunta ao sistema se ele tem certeza que os orcs não conseguem entrar, e o sistema responde que sim, ele está correto. Logo ele aparece na frente do protagonista, e é dito que o centro de comprimento é um edifício de 5 andares com uma área total de 10.000 yong, ou seja, aproximadamente 33.000 metros quadrados, com todos os produtos necessários para melhorar a vida dos clientes. A velocidade de envio é de 60 km por hora, e o limite de envios é 1, e o seu tamanho máximo só pode ser de 2 metros. O protagonista olha para essa tabela e se pergunta se essa velocidade realmente é real. O protagonista então olha para a pedra de mana e se pergunta o que é isso, e se faltam 2 minutos para a manutenção. E se isso de fato for verdade, significa que o centro de logística só tem 2 minutos restantes. O drone aparece novamente e fala que ele está correto. Ele complementa que ele pode usar a pedra de mana, caso precise fornecer energia e manter as instalações no subespaço. Ele diz que o protagonista atualmente tem apenas uma pedra de mana, e apenas uma pedra de mana pode alimentar toda a instalação durante 24 horas. Então a voz no drone continua dizendo: ao armazenar o centro no subespaço, o sistema de fornecimento de energia foi modificado para se adequar ao ambiente subespacial. Então se o centro de atendimento Pax for armazenado no seu subespaço, ele vai funcionar como pedras de mana. O protagonista olha para cima se perguntando se isso é possível. Ele olha para isso e fala que parece que o Pax ficou um pouco mais inteligente. Ele então olha para os drones que estão voando e depois olha para o lado dizendo eletricidade. E nisso o sistema o avisa que o fornecimento de energia à instalação foi cortado. O Pax e a maioria dos outros produtos da Pax poderá enfrentar problemas graves. Ele então continua dizendo que o sistema de entrega que armazena entrega tudo, desde legumes frescos a carnes e até refeições preparadas, acabarão sendo desperdiçadas. O protagonista olha para trás e pensa: a situação lá fora é praticamente uma zona de guerra. Nessa situação, a alimentação é o elemento mais crucial para a sobrevivência. E agora, para o seu azar, os congeladores que armazenam todos esses alimentos acabou de ser cortado. Isso realmente é um grande problema, mas ele se lembra do que o drone disse, que aquela pedra de mana consegue manter tudo ativo durante 24 horas. O protagonista então pergunta como ele pode obter mais pedras de mana, e o drone responde que ele pode obter de seres de outro mundo. O protagonista olha para cima sem entender, perguntando: seres de outro mundo? Ele então olha para o lado e vê que o orc é um ser de outro mundo. O robô então entrega uma pedra de mana e diz que ela foi utilizada. O protagonista então pergunta para ele se ele pode pesquisar artigos como antes. O sistema responde que sim e qual item ele procura. O tempo então se passa e vemos o protagonista olhando para uma caixa cheia de facas. Ele então pega um machadinho e diz que isso pode ser útil. O sistema fala que o preço desse machado é de 28.900, já a faca de aço dobrável o preço é de 13.000. Enquanto o protagonista está mexendo na caixa, ele fala que é difícil se aproximar e balançá-los, e que jogá-los é a única opção. Ele então olha para o orc e se pergunta se essas lâminas podem realmente penetrar esses músculos. Ele então segura o machado e começa a olhar para o orc. Ele fala que ao julgar pela situação, até ele sair daqui vai continuar assim. Ele então olha pensativo e fala que não precisa terminar de uma só vez, mesmo que ele não possa acabar com o orc imediatamente
imediatamente, ele pode causar uma grave ferida, que pode ser capaz de lidar com isso mais tarde. Ele então balança um machado, ele fala que vai pensar em ferir o orc por agora, e grita forças especiais. Ele então acerta o orc, mas acaba fazendo um arranhão. O orc começa a gritar de raiva, porque ele não consegue ultrapassar aquele portal. O protagonista olha para isso pensativo, e se pergunta que tipo de músculos são esses. Ele então olha para a caixa sem saber o que fazer, e acrescenta que não importa o quão bem ele atira com o punhal, é tão leve que só deixa um arranhão. Ele então afirma que a única coisa que pode fazer uma ferida no monstro é apenas um machado pesado. Enquanto ele começa a mexer na caixa, ele então pergunta a Pax quantos estoques resta desse eixo. O Pax então fala que vai verificar o estoque restante do machado, e o protagonista pensa no que deve fazer. Ele pensa até em jogar algo pesado como uma bola de boliche. Ele então conclui que se os objetos afiados não funcionarem, talvez objetos pesados seria uma boa ideia. O protagonista começa a suar, e o Pax fala que o estoque restante do machado de mão é apenas 15 unidades. Como não tem muito em estoque, o protagonista vai guardar para mais tarde. O protagonista então olha para o Pax e pergunta quando ele tirou pela primeira vez se eram 15 e onde que eles estão localizados. O tempo se passa e vemos prateleiras. O protagonista segura um machado e olhando para a frente ele pergunta por que está duplicado. Enquanto quem segura um machado, o drone fala que os itens aqui são criados convertendo objetos reais em informação, portanto eles podem ser duplicados. E embora possam ser danificados ou alterados, eles não podem ser esgotados. O protagonista olha para o drone surpreso e pergunta se esse é um centro de logística com um estoque infinito. O drone apenas responde que sim e que ele está correto. O protagonista aparece novamente na frente do orc e diz que não precisa se preocupar em causar feridas graves e pode jogá-los livremente. O protagonista fala sobre o seu ombro e espera que o monstro morra dessa vez. O drone então fala que não precisa jogá-los manualmente. Ele pode enviar produtos automaticamente para fora do subespaço. O único problema é que o envio só é possível a cada 30 segundos. O tempo de envio pode ser reduzido ao melhorar a habilidade. E o protagonista pergunta ao drone se enviar uma habilidade. E o drone novamente responde que sim. O protagonista então pergunta como que faz. E o drone fala que basta pensar no produto registrado e dizer enviar para que seja enviado automaticamente. O protagonista então diz enviar. E o orc é atingido por algo muito forte. O protagonista olha pensativo para o drone e logo pergunta que velocidade é essa. O drone responde que a velocidade de envio atual é de 60 km por hora. O protagonista fica assustado com essa velocidade e pergunta se isso realmente é verdade. O drone fala que sim, e que se ele desejar ele pode ajustar a velocidade. Atualmente ele pode aumentar no máximo 75 km por hora, mas para ir além disso, ele terá que aprimorar a habilidade. Quem então pergunta como ele pode melhorar a habilidade, e é respondido que ele pode melhorar usando pedras de mana. Em seguida vemos o orc morto no chão, e Kim chama o Pax, porque ele precisa procurar alguns artigos. Ele então bota botas de combate leves, com um preço de 52.500. Já as calças são 78.000. Vemos que agora Kim está com uma roupa adequada, e logo ele abre um mapa. Esse é um mapa detalhado da área metropolitana, com o preço de 31.500. O protagonista então pega um marca-texto. O Kim então marca vários distritos no mapa, como o distrito de Gwangjin, distrito de Gangnam, distrito de Jung e por último o distrito de Dobong. Ele senta frente ao mapa e diz que se for primeiro para os lugares mais próximos, será por essa ordem. Ele fala que como quer começar no Gumpo, ele precisa se apressar. Ele olha para o lado e vê o pneu de uma bicicleta e diz que é uma distância grande para caminhar, mas pelo menos ele tem um meio de transporte. Obviamente não é tão bom como um carro como uma bicicleta, mas agora é tão bom quanto um super carro. E galera, essa é uma bicicleta elétrica e o preço dela é de 1.890.000. Ele então fica do lado da bike e fala para todos o aguardarem mais um pouco. Logo a gente vê ele andando de bike, no meio de todo esse caos. A cena muda e já passaram 30 minutos, e o número de orcs mortos até agora foi 12. Ele então olha para o lado e fala, em 30 minutos ao matar 12 orcs, eu aprendi duas coisas. Um orc então corre do lado dele, e ele fala que a primeira coisa que ele aprendeu é sua habilidade. E quando o orc está prestes a o pegar, ele abre um portal para sair dessa situação. Ele então fica do outro lado enquanto o orc não consegue entrar. O orc começa a gritar, e o Kim fala que estava muito distraído para o examinar adequadamente, mas depois de o usar enquanto caçava orcs, ele percebeu que é uma habilidade realmente muito poderosa. A faca então voa e logo acerta o orc, cortando um pedaço de sua pele. O orc então olha irritado para seu ferimento e logo começa a bater no portal. O protagonista então fala que é claro que é difícil de acertar. O carregamento é de 30 segundos e o alcance é limitado a 10 metros, mas isso ainda não é o fim, porque isso pode ser melhorado coletando pedras de mana. Além disso, a capacidade de sua habilidade não é só sobre o envio, existe também a recuperação de produto, que recupera automaticamente os artigos enviados. O protagonista começa a se limpar e vemos que o orc está caindo. Ele então diz que essa habilidade é tão conveniente quanto a capacidade de envio. Ele então fala que artigos normais como eixos não precisam ser recuperados. Ele não tem ideia de como funciona, mas mesmo as pedras de mana podem ser recuperadas. É que só podem ser recuperados depois do inimigo estar morto. O sistema então aparece novamente e diz que ele obteve uma pedra de mana, e atualmente ele possui 13 pedras de mana. O protagonista fala que a recuperação do produto é literalmente trazer de volta os artigos enviados.
dados. Ele não enviou nenhuma pedra de mana, mas aparentemente qualquer monstro que ele mate, a pedra de mana passa a ser dele. Ele então começa a sair por um portal e fala que de qualquer forma é bom colocar o Pax no subespaço. Enquanto o subespaço for mantido, não há riscos de morrer dentro dele. Quando ele sai do portal, ele fala a segunda coisa que aprendeu. Ele então olha para o lado e vê um monstro voando. Ele fala que as criaturas bizarras além do senso comum não são apenas os orcs, e existem outros monstros. Ele então olha para o monstro e diz que ele tem asas e um corpo maior que o orc, portanto vai ser difícil caçá-lo. Ele continua andando e olha para o lado, vendo que alguém está gritando. Ele pergunta se é sua imaginação, porque isso é muito mais alto para ser apenas um choro. Logo ele escuta um grito pedindo por ajuda. Ele então olha para o lado assustado e diz que isso é um grito. Vemos que um homem está correndo apavorado, e logo quando ele olha para o lado, um monstro quase o devora. Aquele monstro então usa o seu rabo para atacar o cara, fazendo com que ele voe para longe. Outro cara aparece correndo chamando o Sr. Choi. Ele fica do lado do monstro e pergunta se o Sr. Choi está bem, e para ele levantar rapidamente. Esse mesmo cara se apavora, porque em sua frente o monstro acaba de abrir sua boca. O monstro então olha para o cara, mas acaba não lhe dando tanta atenção, e olha para a esquerda. O cara fica muito confuso diante disso. Ele se pergunta o que é isso, e por que ele não o atacou. Os seus olhos se arregalam em choque, e ele nota que o Sr. Choi foi o alvo desde o início. Ele começa a olhar para o monstro perto do Sr. Choi. Ele então se pergunta se o monstro acha que ele é mais fácil de se caçar, e se é por isso que ele continua o ignorando, e só está focando em atacar o Sr. Choi. Ele segura uma faca e se pergunta o que deve fazer agora. Ele não sabe como distrair essa coisa, e se pergunta o que pode fazer com uma pequena faca. Ele então olha assustado para o lado, e logo uma luz começa a surgir, e logo uma silhueta aparece surgindo de uma luz. A luz cobre o rosto do cara, chamando a atenção dele e do monstro. De repente a água atinge o monstro, e ele acaba sendo derrotado com um único golpe. Os caras ficam em choque quando vê isso. Eles não acreditam no que está acontecendo. Logo vemos o monstro derrotado no chão, com um machado encravado em seu peito. O cara então olha para isso e se pergunta, um machado? Ele realmente matou esse monstro com um machado? Ele então olha para o cara que lançou isso, enquanto quem diz que graças a Deus, ele morreu com um único golpe. Ele então chega de bike na frente dos caras, e pergunta se todos eles estão bem. Eles ficam meio surpresos com isso, porque pô, um cara chegou de bike agora. Isso no mínimo é muito estranho. Eles até se perguntam se é um soldado, mas logo eles ficam mais em choque ainda, porque eles se lembram que ele matou um monstro com um machado, enquanto andava de bike. Eles continuam olhando para o protagonista. O protagonista então fica olhando para ele sem entender, e eles perguntam se ele é um soldado. Eles então se agacham para o protagonista e diz obrigado por salvar suas vidas. O protagonista se abaixa para arrumar sua luz e diz que está feliz por eles estarem seguros. Kim então aponta para sua camisa e fala como eles podem ver, ele está usando o uniforme da Pax FC. Choi então pergunta se ele é um funcionário da Pax FC e pensou que ele fosse um soldado só pelo seu traje. O outro cara então fala que mesmo que ele não seja um soldado, parece que ele tem algumas habilidades incomuns. Ele afirma que o cara matou um monstro apenas jogando um machado enquanto andava de bike. O protagonista então olha para o cara e diz que ele compreende suas habilidades. O cara diz que sim e que também despertou uma habilidade. Ele fala que embora seja apenas uma habilidade de motorista, dadas as circunstâncias, ele teve uma chance adequada de utilizar. Choi então fica sem graça e fala, eu estou com inveja, não despertei nenhuma habilidade. E o protagonista fala que de qualquer forma eles têm ajuda nessa área. Ele então pergunta se tem pessoas por aqui. Choi responde que sim e como sabem esse é o bloco C, que tem um centro de logística, e é por isso que muita gente se reuniu aqui. Ele então fala que se apenas as pessoas se reunissem aqui, teria ficado tudo bem, mas acontece que os monstros também se reuniram. Ele então fala que a maioria das pessoas estão mortas e foram atacados e logo em seguida foram comidos. Provavelmente tem 10 ou 15 vivos. Os sobreviventes estão relativamente isolados no bloco E, sendo o terminal subterrâneo. E se ele quer saber, os dois também vieram de lá. O cara então coloca a mão na cintura e diz que eles estavam procurando uma estrada para que eles pudessem usar os veículos. Eles também vieram reunir algumas necessidades diárias, mas de repente o edifício desapareceu do nada. O protagonista então olha para o outro cara e ele diz, em vez de ficar aqui sozinho, você pode ser bem-vindo a se juntar a nós. Eles ficam no quarto andar do porão e os monstros nunca atacam lá. Ao menos eles podem dormir confortável. Além dessas coisas, eles também podem oferecer alguns snakes leves. O protagonista olha para eles e fica pensativo se deve ir. Ele fala que o cara o avisou sobre os veículos antes, então isso significa que há um veículo que está funcionando. O porém é que ele não precisa de comida e nenhum lugar para dormir. A única coisa que ele precisa é de informações, especialmente sobre qualquer veículo em funcionamento, mesmo ele não confiando totalmente neles. Dessa vez ele vai tentar. Ele então olha para os caras e diz que nesse caso ele não pode recusar, e agradece muito por ter lhe ajudado. O protagonista fica pensativo e diz que eles estão correndo o mesmo risco que ele. Logo eles começam a andar e eles falam que vão liderar o caminho. Eles então começam a andar e o protagonista atrás deles começa a pensar que eles ainda não sabem de sua habilidade. Caso o pior aconteça, ele pode escapar para o subespaço. Vemos que um orc foi atingido no pescoço e logo em seguida vemos o rosto de um homem. Foi ele quem fez isso com um orc e outras pessoas ao redor começam a olhar para ele. O protagonista então fica em choque e fala que é um rosto
que ele nunca viu antes. Ele começa a suar de medo e fala que algo parece ser perigoso. Logo eles chegam e os caras começam a olhar para eles. O Sr. Choi começa a correr atrás do cara apavorado e pergunta se todos eles estão bem. O cara de roupa vermelha fala que sim. Ele então fala que o orc deve ter andado por aqui por acidente, mas felizmente ele não os viu, e foi por isso que eles conseguiram acabar com ele facilmente. Enquanto o orc está no chão sangrando, o cara fala que ninguém está ferido, mas por outro lado eles não podem dizer que esse lugar agora é seguro. O protagonista observa o orc no chão sangrando e fica pensativo sobre o que o cara disse antes, porque ele disse que esse lugar não era atacado por monstros. O cara então olha para o protagonista e pergunta quem é ele. O Choi também olha para o Kim e fala que foi ele quem o salvou. Enquanto o protagonista está suando, o Choi fala que ele trabalha para o Pax FC e coincidentemente ele é muito forte. Todos começam a olhar para o protagonista e eles ficam surpresos porque ele matou um Riven com apenas um machado. O Choi continua dizendo que com um machado ele partiu a cabeça do Riven. Logo alguém pisa no chão e está prestes a tocar no protagonista. Essa pessoa então pega na mão do protagonista e vemos que é uma mulher. Ela fica bastante feliz em ver ele e agradece a ele por ter salvado a vida de Yong-Soo e de Byung-Cheol. O Choi que está com ele agradece novamente e a menina diz que não sabe como agradecer. O Kim começa a balançar a mão e diz que não precisa agradecer, ele só fez o que tinha que fazer. A garota então fica mais animada e diz que ele também é muito gentil. Logo ela pergunta se ele tem namorada e o cara começa a afastar ela dizendo que ela está falando bobagens. O chefe então fala para o protagonista que ele deve estar surpreso. Ele então comenta que trabalham em conjunto com aqueles dois há mais de 10 anos e para ele Yong-Soo e o outro são como uma família para eles. Ele então aparece sorrindo dizendo que é um prazer conhecê-lo. O seu nome é Lee Jin-mook, o gerente do centro do Terminal Expresso de Daeon. Ele então se curva para o protagonista e agradece novamente por ter salvado Yong-Soo e Byung-Cheol. O protagonista também se apresenta e fala que é um prazer conhecê-lo. Eles então falam para ele entrar. Enquanto eles estão no meio de várias pessoas, o Jin-mook fala que embora eles não possam dizer que esse lugar é seguro, é mais confortável do que fora. Ele fala que eles têm fornecimento de aumentos e tem coisas para comer do centro de logística. Se quiser, eles também podem descansar confortavelmente, porque eles reservam nas guardas. Jin-mook então olha para o protagonista e fala para ele se sentir à vontade. Ele não precisa se sentir envergonhado. Eles têm muitos fornecimentos se acabarem, porque podem obter mais do centro de logística. Outro cara chama a atenção de Jin-mook e diz que é uma coisa que ele queria contar. No meio da multidão ele fala que tem algo desaparecido e Jin-mook olha assustado para ele. As pessoas atrás também não acreditam no que escutaram. Jin-mook então olha para o cara e pergunta o que ele quis dizer. O centro de logística realmente desapareceu? O cara então fala que sim, que realmente desapareceu e por isso que eles foram perseguidos pelo Riven. Outro cara também fala como isso é possível. Como poderia desaparecer um edifício tão grande? Mokijin então olha para ele e fala: monstros existem hoje em dia. O que seria impossível hoje em dia? Enquanto o protagonista fica suando, as pessoas perguntam o que devem fazer agora. Jin-mook então tem uma postura de líder e começa a falar para eles não desanimarem. Eles apenas têm que cavar o túnel o mais rápido possível. A mulher então cerra o punho e fala que mesmo que eles não tenham o centro de logística, já era a hora deles irem de qualquer forma. Ou seja, de qualquer jeito eles vão forçar sua passagem. Kim então fica pensativo sobre o que a mulher diz e pergunta a Jin-mook como assim forçar o caminho. Jin-mook então fala que todos eles têm casas em outros lugares, por isso os veículos são essenciais. Os dois ficam um de frente para o outro e Kim pergunta se eles têm veículos de trabalho. O cara responde que sim e que os veículos estão por todo lado. Jin-mook então fala para o protagonista: o problema é que todas as estradas estão bloqueadas. O campo de golfe bloqueia o caminho para o norte e o oeste está bloqueado por recipientes. Já a via expressa do sul de Yongdong está completamente destruída, portanto o túnel a oeste é a única saída. Infelizmente um grupo de Rivens ocupou este túnel. Ele fala que até agora estão sobrevivendo para obter comida e água no centro de logística, mas agora eles devem forçar esse caminho, fazendo com que o protagonista fique surpreso. Ele fica pensativo por eles terem veículos e a única coisa que eles precisam fazer é cavar o túnel. Jin-mook coloca a mão para a frente e fala: você não precisa passar pelo túnel, as estradas bloqueadas são para veículos. Há formas de escapar deste lugar a pé ou de bicicleta. O protagonista olha para ele e fala que também precisa de um veículo. Ele acha que deve passar pelo túnel também. Ele fala que se são apenas Rivens a bloquear o túnel, então isso é bom. Certamente pode levar algum tempo, mas ele pode pegá-los com sua habilidade. Jin-mook então diz que pode ir com ele e que não deve ignorar a sua força, porque ele pode ser de grande ajuda. O protagonista então olha para cima e eu não sei se ele pensou nisso ou alguém disse isso para ele. É dito que ele não precisa mostrar suas habilidades. Eles podem parecer gentil, mas ele não deve se esquecer de nada. Eles não são como o Kim, que teve a sorte de estar num lugar seguro. Eles lutaram para sobreviver durante o tempo que ele esteve preso. O protagonista então olha para o Jin-mook e começa a pensar que eles podem ter armazenados alimentos e fornecimentos no centro de logística, mas obviamente não revelaram o valor exato. Eles sabem muito bem como é importante os alimentos e a água. Essas informações não podem ser facilmente compartilhadas com os outros, mas no fim de tudo isso é bom, porque ele precisa desse nível de cuidado também. O Kim então chama o Jin-mook e diz que quer avaliar a situação do túnel e o tamanho dos Rivens. Ele pensa que dessa forma ele pode usar sua habilidade para limpar sozinho o caminho.
caminho. O protagonista então olha para o sistema e diz que com 5 pedras mágicas, ele pode reduzir o resfriamento para 5 segundos. Vários painéis do sistema começam a aparecer, e o protagonista fica surpreso com o que vê, dizendo que não sabe o que é entrega automática, mas o resto é incrivelmente bom. Ele então se pergunta, para uma habilidade tão incrível, são necessárias 10 pedras mágicas. Então ele se pergunta quantas ele tem agora. Ele olha para frente e está muito feliz por salvar as pedras mágicas sem atualizar. Ele está prestes a enfrentar um grupo de Wyverns, e tem algo que ele deve melhorar primeiro. Ele então vai pegar secretamente o Wyvern e pegar suas pedras mágicas. Logo em seguida ele vai aumentar suas habilidades para limpar o caminho. Sua cara fica maligna olhando para frente, e o cara da bicicleta olha pro protagonista pensativo. Ele diz que é perigoso ir sozinho, e o protagonista responde que não. Ele estava sendo perseguido por um Wyvern até agora. Ele então se lembra de algo. Ele não pode se enviar sozinho sem conhecer o caminho. O cara começa a dizer que acredita que o protagonista o salvará de novo como fez antes, deixando o protagonista surpreso com essa fala. O protagonista então pergunta pro cara se essa realmente foi sua primeira vez usando a habilidade, e se ele consegue ver a janela de mensagem e tudo isso. O cara então responde que não viu a janela de mensagens desde que despertou suas habilidades. Ele apenas tem um sentimento sobre como conduzir. O protagonista começa a suar e fala que está preocupado. Ele fala que vai tentar conduzir, e caso ele não consiga é apenas para correr. O tempo se passa e vemos a luz da lua. Vemos que eles estão indo com a bike, e o protagonista fica assustado atrás dele se perguntando o que é isso. O protagonista pergunta por que ele está conduzindo assim, e o cara responde que é porque tem muitos carros na estrada e que isso é difícil de ver. Ele coloca a mão para trás e logo fala que tem um Wyvern à frente. Ele pergunta o que deve fazer, e o protagonista pergunta onde ele está. O cara não sabe se deve continuar, e o protagonista fala para ele esperar. Em meio aos carros conseguimos ver o Wyvern. Ele logo aparece com o olho vermelho, e o protagonista pergunta o que ele deve fazer, e o cara apenas diz que ele deve continuar conduzindo. O Wyvern então é atingido por eles, e eles passam do lado do monstro já morto. Eles continuam seu caminho e o protagonista fica olhando para trás. Enquanto o protagonista coloca a pedra de mana dentro do seu portal, ele fala para o cara não olhar para trás. O cara então fala que consegue ver o túnel daqui, e o protagonista fala que isso foi rápido. Eles estão mais perto do que eles pensavam. Logo ele para a bike e sente algo. Vemos que um Wyvern está atrás do protagonista, e ele olha chocado para ele. O cara também começa a suar em choque e começa a chamar pelo protagonista. Aparentemente eles estão errados, porque eles estão no ninho dos Wyverns. Um Wyvern aparece na frente do protagonista, enquanto outros aparecem na frente do cara. Ele então fala que acabou, mesmo com as bicicletas elétricas, não há como lidar com tantos Wyverns. Enquanto o Wyvern abre a boca, ele fala que não tem como superar eles, e que a única chance é o Kim matar eles com sua habilidade. Enquanto ele está todo cagado olhando para os Wyverns, o protagonista começa a mexer em seu sistema. Ele fica chateado porque não pode mais esconder sua habilidade. O protagonista então pede algo ao sistema, e ele diz que custará 10 pedras mágicas. O Kim então fala para ele utilizar apenas os 5 restantes para refrigeração. O cara fica pensativo olhando para o Kim, se perguntando o que ele está fazendo agora. O monstro não dá tempo para eles e começa a gritar. Ele então avança contra eles, indo em direção ao cara. Ele arregala o olho, mas em questão de segundos o Wyvern é atacado. O cara se protege com suas mãos e logo olha para o Kim tranquilamente. O Kim fala que está tudo bem e o cara pergunta o que aconteceu. Uma luz cobre o seu rosto e ele fica espantado com o que vê. Atrás do protagonista está um grande portal, com vários drones voando. O sistema então aparece novamente e diz: foi consumido uma pedra de mana e está reduzindo o tempo de refrigeração em 5 segundos. A refrigeração atual é de 25 segundos. Logo o tempo começa a ser reduzido e já está em 15 segundos. Finalmente o tempo de refrigeração foi reduzido ao máximo, e a refrigeração atual é de 5 segundos. O drone então aparece novamente e fala que para reduzir mais, é preciso aumentar mais o nível do subespaço. Vemos Kim e o cara ao lado, e logo a pedra de mana começa a sair do monstro. Ele então fala ao Young-Soo que de agora em diante, ele precisa ficar ao seu lado, porque essa vai ser a única forma de o proteger. E Young-Soo então fica assustado com o que ele vê. Ele fala que não. Ele se pergunta sobre o centro de logística que está atrás do protagonista. E Young-Soo então olha para o lado e vê que o monstro está prestes a o devorar, mas o monstro é acertado por um machado e logo ele é arremessado para trás. Os outros começam a gritar vendo isso e logo avançam contra eles. E Young-Soo fica apavorado e uma barreira aparece na frente dele o protegendo. Isso faz o dente do monstro quebrar e ele é jogado no chão para trás. Kim então olha para cima e vê que o monstro está gritando. Ele joga outro machado, mas o monstro acaba desviando. O monstro grita novamente e Young-Soo começa a gritar não, porque o protagonista foi jogado para trás. Enquanto o protagonista está indo para dentro do portal, o monstro continua o seguindo, mas para o seu azar o portal fecha e ele acaba batendo. Ele então arregala o olho e logo ele é arremessado para trás. E Young-Soo fica surpreso com o que vê e diz que essa habilidade é inacreditável. Ele então começa a olhar para o protagonista e diz: do centro de logística ao eixo de fogo Pax, eu não percebo o que pode acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, para o Kim esses monstros não são nenhum problema. E Young-Soo então pensa: um túnel, se for isso o Kim pode quebrar facilmente. O Young-Soo continua falando que a razão pela qual
eles utilizam um veículo de entrega. É para transportar alimentos e se movimentar com segurança. O túnel é apenas uma rota, e mesmo que eles passem pelo túnel com segurança, os monstros ainda continuam lá fora. Mas para Kim isso é diferente. Ele apenas precisa do veículo como meio de transporte. Jong-soo olha para ele e fala que está com inveja. E com uma habilidade dessa, ele poderia chegar rapidamente em sua família. Ele então se pergunta até quando ele precisa ir para precisar de um veículo. Kim então olha surpreso para algo e pergunta se o Riven está fugindo. E Jong-soo vê isso e fala que para os Rivens, o Kim é muito perigoso e que esse réptil é mais inteligente do que parece. O protagonista então começa a pensar que queria melhorar para uma entrega de precisão, mas ele está com poucas pedras de mana. E Jong-soo então olha para uma das pedras e se pergunta o que é essa pedra azul. O protagonista fica meio surpreso e pergunta se é a primeira vez que ele vê isso. O Kim então pergunta onde está a pedra, porque ele utiliza elas para aumentar suas habilidades. O cara olha surpreso para o Kim e pergunta se as habilidades podem ser melhoradas. O cara então fala que quando tiver a oportunidade, ele também vai fazer isso. O protagonista começa a pensar depois dessa fala e fala que é por isso que ele não extraiu a pedra de mana depois de ter matado o orc. Talvez nem todas as habilidades funcionam da mesma forma. E Jong-soo então fala que o Kim pode disparar eixos como se fosse uma arma. Com esse tipo de poder, ele provavelmente vai conseguir atravessar o túnel sozinho. O Kim então olha para o lado suando, porque sabe que pode fazer isso. E Jong-soo então olha para ele assustado, porque pensa que ele realmente poderia fazer isso. Kim então lhe diz que não veio aqui com essa intenção. Ele continua dizendo a Jong-soo que ele queria avançar secretamente, por isso ele não queria mostrar sua habilidade assim. O cara então bota a mão na cabeça e fala que acabou atrapalhando o seu caminho, e lamenta por isso. Kim então coloca a mão para frente e diz que ele não precisa fazer isso, até porque ele não sabia o caminho. Caso ele viesse sozinho, ele provavelmente não conseguiria passar. Kim então aponta o dedo para frente e diz que agora eles devem voltar. Os Riven se retiraram por agora, mas eles podem atacar novamente em breve. O cara apenas fica olhando para o Kim andando. Ele então se pergunta se não é cedo demais, e fala ao Kim até onde ele vai precisar de um veículo. Kim então responde para onde está sua família. O lugar mais próximo é Gangnam, e finalmente o seu destino é Ujeongbu. E Jong-soo entra em choque quando ele fala Gangnam, porque ele vai para Indeokon e está a caminho para Gangnam. E se não for muito problema, ele pode ir com ele. O cara então olha para o chão suando e pergunta ao Kim se ele pode ir com ele até Indeokon. O Kim fica meio sem entender, e o cara fala que mesmo que ele passe pelo túnel, ele não tem a certeza de que pode chegar em casa em segurança. Como ele sabe, a sua habilidade é ser motorista. Como o Kim já sabe, ele é confiante em conduzir, mas obviamente não pode se defender dos monstros. Ele acrescenta que Kim é ao contrário dele. Ele sim consegue lutar contra os monstros, e se eles puderem ir na mesma direção, ele pode ajudar na direção. E Jong-soo fala que é difícil chegar a Gangnam, mas pode fazer chegar até Indeokon mais rápido. Ele afirma que não pode ser tão bom ajudante como ele, mas promete que não será um fardo. O protagonista então olha para ele, e Jong-soo fala que se precisar, ele também pode fornecer alimentos. O protagonista regala o olho e fala que não é uma má ideia. Ele acrescenta que as habilidades de condução de Jong-soo estão além da dele sem dúvidas. E o mais importante é que isso vai dar uma desculpa dele manter sua habilidade escondida dos outros. Se a sua habilidade se tornar conhecida, ele não faz ideia do que pode acontecer. Ele fala que no pior caso, se não for com ele, não vai ter chaves do carro, e ele vai ter que se preparar para algo que ele não quer. A melhor forma de evitar perder tempo é manter isso escondido, e acima de tudo isso ele confia em Jong-soo. Enquanto Jong-soo tá com a mão na cabeça, o protagonista fala que apesar de ser perseguido por Rivens por apenas um tempo, ele confiou nele e arriscou sua vida para chegar até aqui. O protagonista então aceita sua proposta, e Jong-soo fica feliz com isso e fala obrigado. O protagonista fala que só tem um porém, ele vai cuidar sozinho do túnel. Outras pessoas só atrapalhariam, e dada a situação ele não quer que sua capacidade seja revelada. Ele então pede por favor a Jong-soo e diz para ele se certificar de que ele pode manusear o túnel sozinho, portanto ele deve falar para os outros por ele. Obviamente Jong-soo aceita isso sem reclamar. Ele bota a mão no peito e fala que todos cooperam se ele pedir. Ele fala então atenção a todos, finalmente podemos passar pelo túnel. Ele então avisa aos outros que o protagonista vai passar pelo túnel sozinho, usando a sua habilidade despertada. Então eles só precisam esperar do lado de fora, até que ele acabe de fazer as coisas lá dentro, e depois eles podem lhe seguir. E Jong-soo fala que sabe que eles estão curiosos com a habilidade do protagonista, mas a certeza que ele dá é que Kim vai entrar dentro do túnel. O protagonista então fica espantado porque ele não para de falar. O protagonista então fala, não é possível. Como que ele pode encontrar um segredo, depois dele ter pedido para manter em segredo? Os caras então começam a comentar que o Kim pode passar pelo túnel por conta própria, e a única coisa que eles têm que fazer é esperar o Kim passar. As pessoas então perguntam se ele não pode dizer como vai fazer isso, e Jong-soo então fala que ele pode explicar. As pessoas então começam a comentar, ele é alguém com quem devemos ter cuidado, mas agora está dizendo coisas que só fazem confiar menos nele. A mulher então chama o diretor. Ela fala que a data já está lançada, e por isso não tem escolha a não ser seguir em frente. O protagonista então olha para eles e fala que amanhã de manhã, ele vai deixar o túnel liberado para que todos eles possam sair. Ele começa a suar e continua olhando para as pessoas. As pessoas começam a falar que não
é convincente, mas eles não têm escolha. O protagonista começa a suar enquanto olha para eles. Ele fala que eles estão preocupados com a comida, e por isso ele precisa limpar o túnel o mais rápido possível. Assim, as suas preocupações com a comida serão facilitadas. O chefe então chama a atenção do Kim, e fala que não vai perguntar sobre sua habilidade, e que nem mesmo está curioso, mas ele deve tomar cuidado com essa decisão, porque lá dentro é bem perigoso. O chefe então fala para o cara trazer uma caixa, e logo o cara larga a caixa no chão. Ele fala que enquanto o Kim estiver explorando o túnel, ele pode ficar com esses produtos alimentares, porque isso vai lhe ajudar demais, já que ele está arriscando sua vida para explorar o túnel. Tudo que eles podem fazer é compartilhar alguma comida. Ele então agradece o Kim por isso, e o Kim fala que não precisa agradecer. O chefe e os outros começam a baixar a cabeça, e lamenta que tudo que eles podem oferecer é o agradecimento. O protagonista então fica suando, e fala que fez isso porque precisava, mas isso tudo já é demais. O protagonista começa a falar que esse alimento deve ter sido guardado para suas famílias, e que ele está bem e não precisa deles. E Yong-soo então coloca a mão no seu ombro, e fala para Kim apenas aceitar. Ele acrescenta que deve ser difícil para todos compartilharem a comida, e se ele ficar rejeitando será muito difícil. Além disso, eles não são os únicos que têm família. O Kim está se esquecendo que ele também tem família. Nisso, o Kim se lembra de sua família, e vemos que uma pessoa está sorrindo, enquanto as outras estão olhando. Enquanto o Kim está lá atrás, o diretor começa a falar que o túnel vai estar limpo amanhã de manhã. Um cara então fala para o diretor que amanhã de manhã o túnel vai estar limpo, e pergunta se não está cedo para fazer isso. E o diretor o responde que se não for agora, será quando? Eles então começam a trazer as bebidas, e começam a comemorar por esse dia. O diretor fala que é uma pena que tenha tão pouco disso, e que eles vão beber o suficiente para sair amanhã e ver suas famílias. Todo mundo fica animado com essa notícia, e diz que vão brindar uma chegada segura, pela segurança das suas famílias. Eles então dão as felicidades para o Kim. O tempo se passa e vemos que está amanhecendo. Nisso, o Kim segura seu machado, e olha para trás dizendo para não se preocuparem. As pessoas então começam a olhar para ele preocupado, e logo ele começa a ir para o seu destino, enquanto todos que estão atrás apenas observam. Enquanto o Kim está sério indo para a frente, ele fala que logo estará de volta. E é isso, galera, esse episódio acabou por aqui. Se vocês querem a parte 2, comentem e não esqueçam de deixar seu like. É isso e até o próximo